Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando mais uma vez a tua bênção. Estamos aqui te adorando como único Deus verdadeiro e imploramos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos ao abrirmos a tua palavra profética em nome de Jesus. Amém, Senhor. A maior de todas as guerras, uma guerra invisível, mas real, literal. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 10 de Daniel. Portanto, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Nesse capítulo, Deus revela que durante 24 horas, durante 365 dias do ano, você e eu estamos sob o efeito de uma guerra que é travada no mundo, mas também é travada na nossa mente, pelo domínio, pelo controle da nossa mente. Uma guerra entre Cristo e Satanás, entre os anjos leais a Deus e os demônios leais a Satanás. Infelizmente, meus queridos, as pessoas não percebem que o planeta Terra não é um lugar para se passear, para tirar férias, para estar em lazer, mas o planeta Terra é um verdadeiro campo de batalha. É uma batalha contínua. A guerra principal é pelo controle e pelo domínio da mente humana. O domínio da mente, sua e minha. Este é o propósito de Jesus, do Espírito Santo, e este é o propósito também de Satanás, ter o domínio da nossa mente. Aqueles que já assistiram o vídeo lá no YouTube do nosso irmão Gabriel, aquele ex-satanista que desde o nascimento ele foi dedicado a Satanás para ser servo de Satanás. Se você assistiu este vídeo do irmão Gabriel no YouTube, você sabe muito bem o que eu estou falando. É uma guerra real que Satanás trava para ter o domínio de todos os seres humanos possíveis. E ali no seu vídeo, no seu testemunho, o nosso irmão Gabriel, ele conta como ele foi libertado por Jesus. Ele descobriu que existia um poder, um Senhor mais poderoso do que o seu Senhor, que era Lúcifer. E ele então se entregou a Jesus Cristo e Jesus o protegeu, Jesus o tirou do reino das trevas. Ele deixou de ser um servo de Satanás e se tornou um servo de Jesus Cristo. Queridos, na palavra de Deus, a Santa Bíblia, afasta-se a cortina e nós contemplamos ao fundo e contemplamos em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses do poderio e das paixões humanas, contemplamos a força de um ser todo-poderoso, todo misericordioso, a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos da sua própria vontade. Isto está escrito no livro Educação, página 173. Existe um Deus todo-poderoso que executa silenciosa e pacientemente a sua vontade. Podemos entender nessa última visão dada por Deus para Daniel a verdadeira filosofia da história. Embora existam muitas batalhas, existe somente uma guerra, a grande guerra entre as forças do bem e as forças do mal. Na visão do capítulo 10 de Daniel e também no capítulo 11 de Daniel, nós temos aqui o último bloco profético do livro de Daniel. E nesse último bloco profético, Deus ergueu o véu da história e mostrou para Daniel algumas realidades do mundo invisível. O conflito entre as forças do bem e as forças do mal. A luta pelo domínio da mente. Nesse caso específico, a luta era pelo domínio da mente de Ciro. Em Daniel capítulo 10, Ciro está em destaque, porque Satanás queria dominar a mente dele, para que ele não libertasse o povo de Israel, que estava preso como escravo lá em Babilônia. E Deus queria libertar o seu povo no final dos 70 anos profetizados por Jeremias. Queridos, Deus não impôs a sua vontade ao rei da Pérsia,
Mas Deus, através do Espírito Santo, argumentou com Ciro. Ele trabalhou na mente de Ciro, persuadiu-o e esperou pela decisão dele. Isso levou tempo. Enquanto Daniel estava jejuando e orando, foram 3 semanas de jejum e oração. Enquanto isso, Deus estava contendendo com as forças satânicas a fim de atender à oração de Daniel. A aflição e o perseverante jejum de Daniel reflete a atitude e também a angústia do povo de Deus nestes últimos dias, nesta última geração. Assim como Daniel orou e jejuou para a restauração do templo, para a restauração do povo de Deus no final dos 70 anos. Assim também, os santos de Deus, nós somos chamados a ter a mesma atitude nesta última geração do tempo do fim. Abra sua Bíblia então e vamos ler Daniel capítulo 10 e o verso 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Deus revelou para Daniel, neste último bloco profético, que começa no capítulo 10 e termina no capítulo 12. São 3 capítulos deste pequeno livro de Daniel que foram dedicados ao último bloco profético. É a visão mais extensa dada para Daniel, porque Deus fala claramente que se trata de uma guerra prolongada. Queridos, por intermédio do profeta Daniel é nos dado um lampejo desta poderosa guerra entre as forças do bem e as forças do mal. Durante 3 semanas, 21 dias, Daniel nada comeu. Leia comigo aqui no capítulo 10, verso 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Vejam, queridos, Deus estava trabalhando enquanto Daniel estava orando e jejuando. Deus depende da sua oração, meu querido irmão, porque a nossa oração abre canais entre o céu e a terra, entre o céu e aquelas pessoas que Deus quer influenciar. Mas Deus espera que os seus filhos e suas filhas se dediquem à oração, abrindo canais entre o céu e aquelas pessoas que Ele quer salvar. Nós precisamos nos unir a Deus na oração. Vocês se lembram quando Jesus Cristo falou que a seara estava madura, mas eram poucos os ceifeiros? E então Ele disse: orem para que o dono da seara mande mais ceifeiros. Ore para que envie mais ceifeiros. Por que ore? Ora, Deus não sabe que a seara está madura? Se Ele quiser, Ele pode mandar mais ceifeiros. Não, queridos. O que Jesus falou é que Deus vai mandar mais ceifeiros em resposta às orações dos seus filhos. Por isso Ele disse: ore para que Ele mande mais ceifeiros. Deus depende das nossas orações, porque Ele age através de seres humanos. Satanás também age através dos servos dele, dos satanistas. E Deus age através dos filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos ser homens de oração, mulheres de oração. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Vamos ver então no verso 4 em diante. E no dia 24 do primeiro mês, mês de Nisan, eu estava à borda do grande rio Ediquel, é o rio Tigre, e o verso 5, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. A visão que Deus deu para Daniel era a visão de Jesus, o Deus Filho. Aqui claramente ele está descrevendo Jesus Cristo no verso 5. Levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino e Ufaz. E aqui diz o verso 6, e o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo,
e os seus braços e os seus pés como cor de bronze sacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aqui em Daniel capítulo 10, você e eu temos uma visão gloriosa de Jesus, uma gloriosa visão do nosso amado Jesus Cristo. Quando Daniel descreve a Jesus Cristo, tem muitas similaridades com a forma como João também descreveu Jesus Cristo. Porque o profeta João também, lá no primeiro século, lá na ilha de Patmos, João teve uma visão de Jesus Cristo. E você pode abrir a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, vamos ver os versos 13 a 16. Apocalipse capítulo 1, versos 13 a 16. É o mesmo Jesus que apareceu para Daniel na visão do capítulo 10, apareceu para João também na visão de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 13 em diante. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem, Filho do Homem. Vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Veja, portanto, as similaridades na descrição. E o verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E o verso 15, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando João teve a sua visão de Jesus Cristo, lá na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele enfraqueceu e caiu aos seus pés. Veja o capítulo 1 e o verso 17. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, João, sou eu. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Queridos, o mesmo aconteceu com Daniel. Também quando lemos em Daniel capítulo 10 e o verso 9. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10 e o verso 9. Leia comigo. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. João caiu por terra. Daniel caiu por terra. O professor e doutor Siegfried Schwantz, ele diz: é razoável supor que, como recompensa à sua vida de devoção a Deus, Daniel recebeu em sua velhice uma visão do Cristo exaltado. Essa foi, sem dúvida, uma visão gloriosa de Jesus, o nosso amado Salvador. Na visão dada para Daniel também existe a presença de um anjo, o anjo Gabriel, que foi enviado em resposta às orações de Daniel. Em Daniel capítulo 10 e o verso 10, nós lemos Daniel capítulo 10 e o verso 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Este varão que tocou Daniel, no verso 10, foi o anjo Gabriel. Tudo indica que a visão de Cristo termina aqui no capítulo 10, verso 9. Até o verso 9 é Jesus Cristo, quando Daniel caiu aos seus pés. E então o varão que surge no verso 10 e toca em Daniel, este é o anjo Gabriel. Leia então capítulo 10 de Daniel, versos 10 a 12. Aqui diz: e eis que um varão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado. Olha que privilégio ouvir da boca de um anjo, neste caso o anjo Gabriel, falando para ele: Daniel, você é um homem muito desejado, amado, apreciado, você é querido de Deus. Que alegria ouvir da boca do anjo. Isso Deus também pode falar de você, meu querido irmão. Nós poderemos ser no céu muito amados, queridos, se nós nos consagrarmos a Jesus Cristo,
Se nós formos apaixonados por Jesus Cristo, como Daniel foi apaixonado por Jesus Cristo, como João era apaixonado por Jesus Cristo. Continuando então, o verso 11: esteja atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque ele estava caído. Porque eis que te sou enviado. Um anjo enviado por quem? Por Jesus Cristo. Eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E o verso 12: então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia você está sendo ouvido, a sua oração está sendo ouvida, e eu vim para te falar, para explicar para você o que você não entende. Queridos, Deus ouve as nossas orações, mesmo quando nós pensamos que elas não estão sendo ouvidas. Por quanto tempo você fica orando? Por meses, por um assunto, pela cura, pela salvação de alguém, por um milagre na sua vida, e você fica orando por semanas, por meses, e você às vezes é tentado a pensar que Deus não está ouvindo a sua oração. A experiência de Daniel vem confortar o seu coração, porque aqui o anjo Gabriel está falando para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia. Ora, já tinham se passado 21 dias, ou seja, 3 semanas, mas desde o primeiro dia, Deus está ouvindo a sua oração, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Não existe oração que não seja ouvida, meu querido irmão. Se você está ajoelhado diante de Deus, adorando a Deus, abrindo o coração a Deus, clamando pelo sangue de Jesus Cristo, clamando pelo batismo do Espírito Santo, confessando os seus pecados, pedindo e intercedendo por alguém, a sua oração está sendo ouvida. Mesmo que Satanás tente você a pensar que a sua oração não está sendo ouvida. A mente de Ciro, neste caso do capítulo 10 de Daniel, a mente de Ciro estava sendo perturbada, pressionada por Satanás, para não libertar o povo de Deus, que estava preso lá por 70 anos em Babilônia. Satanás estava perturbando a mente de Ciro para que ele não reedificasse, não reconstruísse Jerusalém, que estava destruída, para que ele não reconstruísse o templo que tinha sido destruído em 586 a.C. Mas, queridos, ao mesmo tempo em que Daniel estava orando, Deus estava trabalhando através do Espírito Santo na mente de Ciro, enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medo-Pérsia, para que não mostrassem favor ao povo de Deus. Anjos trabalhavam no interesse do povo exilado. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é dado para você e para mim um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as forças do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente do rei Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Jesus Cristo veio em auxílio a Gabriel, veio ajudar. O príncipe do reino da Pérsia era Satanás, e ele se pôs defronte de mim 21 dias, disse Gabriel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso é o que foi escrito no livro Profetas e Reis, página 571, 572. Queridos, depois de 21 dias de luta entre Gabriel e Satanás, veio o próprio Miguel, veio Jesus Cristo, para dar fim àquela contenda. Leia comigo aqui em Daniel capítulo 10, e o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é Satanás, se pôs defronte de mim. Quem está falando é Gabriel. 21 dias, e eis que Miguel, Jesus Cristo, é o guerreiro Jesus Cristo. Este é o nome de guerra de Jesus Cristo, Miguel. E eis que Miguel,
um dos primeiros príncipes, ou o principal dos príncipes, veio para me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Queridos, nós muitas vezes não fazemos ideia desta grande guerra invisível aos olhos humanos, uma guerra espiritual entre Cristo e Satanás, onde existem anjos de Jesus Cristo e os demônios de Satanás, travando uma batalha para influenciar pessoas, para dominar a mente das pessoas. Muitas vezes vivemos inconscientes de que existe esta guerra invisível. E o campo de batalha é o planeta Terra. E a sua mente também se torna um campo de batalha. Quem vai vencer esta batalha na sua mente? Certo dia, um membro da igreja dirigiu-se ao seu pastor, contando que Deus finalmente tinha respondido às suas orações. Mas ele estava decepcionado, dizia ele, porque Deus demorou muito para responder às suas orações. E então aquele membro perguntou ao pastor: será que Deus não me ouviu durante todos esses meses em que eu fiquei orando e jejuei? Será que Deus não me ouvia? Em nossa compreensão limitada, finita, em nosso desconhecimento do futuro, às vezes achamos que Deus está demorando demais para responder às nossas orações. Esquecemos que existe uma guerra invisível sendo travada. Quando você lê a história de Daniel, você entende. Por isso, seja perseverante na oração. Não desista de orar. Não desanime de orar. Ore semanas, meses, anos. Não desista, porque o vitorioso é Jesus Cristo. Mas para ele ser vitorioso na sua vida, precisa haver oração, incessante oração. Quando nós oramos, sempre deveremos nos lembrar da experiência de Daniel. Ele orou 3 semanas sem qualquer sinal de que Deus estava operando ou ouvindo a oração. Deus, porém, ouviu a oração desde o primeiro dia, quando ele começou a orar. E Deus estava agindo, trabalhando para responder à oração de Daniel. Queridos, a Bíblia diz em Daniel capítulo 10, verso 13, que existe um príncipe, o príncipe da Pérsia, que é Satanás, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. 21 dias foi travada a batalha entre Satanás e Gabriel, pelo domínio da mente de Ciro, e finalmente veio Miguel, Jesus Cristo, o príncipe dos príncipes, ou o primeiro príncipe. No livro Primeiros Escritos, Miguel é mencionado como sendo o próprio Jesus. Em Primeiros Escritos, na página 164, Deus escreveu através da sua serva: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu a vida antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo de Moisés, pretendendo-o como sendo seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o para o céu. Primeiros Escritos, página 164. A palavra arcanjo, dirigida para Jesus, significa chefe dos anjos, comandante dos anjos. E isso é exatamente o que Jesus é, o comandante das hostes celestiais, como é revelado em Apocalipse capítulo 12, quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. Leia comigo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. O dragão, que é Satanás, se tornou chefe de 1/3 dos anjos. E Jesus Cristo, ele ficou com 2/3 dos anjos. Ele liderou esta batalha no céu contra Satanás. Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. Sempre que aparece Jesus Cristo em guerra com Satanás, ele usa o nome Miguel. Em Daniel capítulo 10 e o verso 21, o anjo Gabriel disse, veja o capítulo 10, verso 21, mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Gabriel está falando. Ninguém há para me ajudar, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Queridos, quando nós lutamos contra Satanás, não poderemos lutar com as nossas forças. A batalha é do Senhor. O vitorioso é Jesus.
Nós temos que recorrer a Jesus, nós temos que correr para Jesus, nós temos que nos refugiar em Jesus Cristo, porque é Jesus que venceu a Satanás. É nele que nós temos que nos esconder, nos escudar. Queridos, somente quando Miguel veio em ajuda a Gabriel, é que a vitória foi conquistada. E então Ciro foi influenciado pelo Espírito Santo para liberar o povo de Deus, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo de Deus. Leia comigo Daniel 10, verso 14. Agora vim, Gabriel falando, agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Derradeiros dias são os dias em que você e eu estamos vivendo. Portanto, este último bloco profético, que começa no capítulo 10 e termina no capítulo 12, tem a ver com o fim, os derradeiros dias. Muitas pessoas usam a visão do capítulo 10, 11 e 12 para falar da Idade Média. A Idade Média nunca foi a última geração, nunca foi tempo do fim. Tempo do fim é depois de 1798. Tempo do fim é o tempo da igreja de Laodiceia. Por isso, meu querido irmão, esta profecia de Daniel 11 e 12 diz respeito a quê? Aos nossos dias. Não queira jogar as profecias de Daniel 11 e Daniel 12 para a Idade Média. Nem mesmo os 1290 dias, nem mesmo os 1335 dias de Daniel capítulo 12, você pode jogar para a Idade Média, porque isto faz parte do bloco profético que começou no capítulo 10. E o anjo foi claro: eu vim para fazer-te entender aquilo que vai acontecer nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Meu querido irmão, o anjo Gabriel foi muito claro ao explicar isso para Daniel. E muitos estão querendo jogar as profecias de Daniel 11 e do capítulo 12 também para a Idade Média, desviando o foco da profecia, não respeitando a própria interpretação, explicação que o anjo deu para Daniel. No Comentário Bíblico Adventista, volume 4, na página 860, nós lemos: neste capítulo, falando do capítulo 10, capítulo 11 e 12 de Daniel, nesse capítulo, como talvez em nenhum outro lugar na Escritura, o véu que separa o céu e a terra é removido e a luta entre os poderes da luz e das trevas pelo controle da mente humana é revelada. No Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 860, nós lemos: o nome Miguel só é usado nos casos em que Cristo está em conflito direto com Satanás. O nome em hebraico, significando quem é como Deus, constitui ao mesmo tempo uma pergunta e um desafio. Em vista do fato de que a rebelião de Satanás é essencialmente uma tentativa para se instalar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, conforme diz Isaías 14:14, o nome Miguel é muito apropriado para aquele que se incumbiu de vindicar o caráter de Deus e refutar as alegações de Satanás. Comentário Bíblico, volume 4, página 860. Meu querido irmão, Jesus, em Daniel capítulo 2, naquela estátua, grande estátua, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Neste capítulo 2, nesta visão da estátua, Jesus Cristo é a pedra que desceu do céu, que foi lançada e destruiu a estátua, implantou o reino de Deus, que não será jamais destruído. Em Daniel 2, Jesus é a pedra. Queridos, em Daniel capítulo 7, Jesus é o Filho do Homem, que se dirigiu ao ancião de dias. Daniel 7, verso 13. O Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias para iniciar o juízo celestial. Portanto, em Daniel 7, Jesus é o Filho do Homem. E em Daniel capítulo 8, Jesus é o príncipe do exército. Daniel capítulo 8, Jesus é o príncipe do exército. E no capítulo 9, Jesus é o Messias que é morto na metade da última semana, na metade da 70ª semana. Jesus Cristo é morto, conforme diz em Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. E também, queridos, no capítulo 10 de Daniel, Jesus é o Miguel que contende contra Satanás. E finalmente,
No capítulo 12 de Daniel, Jesus é o grande príncipe que se levanta pelo seu povo, para libertar o seu povo, para ressuscitar os filhos e filhas de Deus que morreram. Em Apocalipse 12, 7, Jesus é Miguel, que batalhou contra Satanás, expulsando-o do céu. E Jesus também, em Êxodo capítulo 3, verso 2, ele é Yahvé, YHWH. Jesus é o Yahvé, em Êxodo 3, 2, o anjo do Senhor, que estava lá na sarça ardente, que não se consumia, e que disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Aquele anjo do Senhor era Yahvé, era Jesus Cristo, era o Deus Filho, era Miguel. Jesus descreveu a si mesmo como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, Jesus fala: eu sou o que sou. Ele é o grande eu sou. E diante dos escribas e fariseus, Jesus declarou em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo se declarou o eu sou. Antes da batalha de Jericó, Josué viu diante de si um homem. Este homem era Jesus, o comandante do exército do Senhor. Josué 5, versos 13 a 15. Em sua segunda vinda gloriosa, majestosa, Jesus é o arcanjo Miguel que vai ressuscitar os mortos em Cristo. Ora, meu querido irmão, quem é que tem poder para ressuscitar? Deus chama à vida aqueles que morreram em Cristo. Observe em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16. Leia comigo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Que Senhor? O grande Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Esse é o arcanjo Miguel. É o Senhor que vai ressuscitar os mortos. E com a trombeta de Deus, diz aqui, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Este Senhor que ressuscita os mortos, em 1 Tessalonicenses 4,16, este é o mesmo Senhor, é Miguel, em Daniel capítulo 12. Em Daniel capítulo 12, diz que Miguel se levanta pelo seu povo. Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Juntamente com Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo seu povo, vem também com ele a ressurreição dos mortos. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o Senhor da vida, que ressuscita os que morreram em Cristo. Dia a dia prossegue o conflito entre o bem e o mal. Como um povo, não compreendemos como devíamos compreender o grande conflito que prossegue entre instrumentalidades invisíveis. Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1173. Meu querido irmão, minha querida irmã, forças sobrenaturais, forças invisíveis estão em guerra constantemente, sempre se acham em atividades nos prédios dos governos, procurando realizar as coisas para o bem do povo de Deus. Deus não esqueceu o seu povo. Isto leva tempo, porque Deus respeita até mesmo a vontade de homens ímpios, respeita o livre-arbítrio. Jesus diariamente contende com Satanás pelo controle da minha e da sua mente. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. É isso que está escrito no livro Mente, Caráter, Personalidade. Mente, Caráter, Personalidade. Se você não leu ainda, leia os 2 volumes com o título Mente, Caráter e Personalidade. Aqui no volume 1, na página 13. Vou ler de novo. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Isto significa que ou
estamos possuídos pelo Espírito Santo de Deus ou estamos possuídos pelo espírito de Satanás. Não existe meio termo, não existe um campo neutro, não existe um muro para ficar em cima do muro. Ou somos possuídos pelo Espírito Santo, ou somos possuídos pelo espírito satânico. Onde você está, meu querido irmão? Onde estamos nós? Quem é o Senhor da nossa vida? De quem a nossa mente é serva? Ainda neste mesmo livro, Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, na página 18, leia comigo. Aqui diz: por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana. Aprendeu a conhecer a mente humana muito bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a dos seus pensamentos, e está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera confundir a mente de homens e de mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Satanás estudou a mente humana, conhece muito bem a mente humana. São 6.000 anos de pecado. E ele está estudando a mente humana para dominá-la, controlá-la. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, nós que fomos salvos por Jesus Cristo, nós que fomos gerados pelo Espírito Santo, a nossa mente é serva de Jesus Cristo. Agora eu quero ler para vocês o que está no mesmo livro, Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, agora na página 24. Aqui diz na página 24, não é seguro discutir ou parlamentar com Satanás. Nunca pare para conversar com o endemoniado. Não é seguro discutir ou parlamentar com Satanás. E agora, no finalzinho da página 25 e 26, diz assim, ou os anjos maus, ou os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Não tem como ser de Satanás e de Jesus Cristo ao mesmo tempo. Ou os anjos maus, ou os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Nossa mente entregamos-la ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. E bem nos fará indagar onde estamos hoje. Quem está controlando a nossa mente hoje? Se sob o pavilhão ensanguentado do príncipe Emanuel ou sob a negra bandeira dos poderes das trevas? Quem tem o controle da sua mente, meu irmão, minha irmã? Lembre-se, Daniel orou e jejuou por 3 semanas. E Jesus Cristo saiu vitorioso, expulsando Satanás e influenciando a mente de Ciro para libertar o povo de Israel, para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Hoje, Satanás continua tentando controlar a mente dos filhos de Deus. Porque os ímpios já estão com a mente controlada por Satanás. Ele quer controlar, o desafio dele é controlar a mente dos filhos de Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas Satanás, diz aqui na página 26, Satanás não pode tocar a mente ou o intelecto, a menos que lhe cedamos. Satanás não pode tocar na sua mente, a menos que você consinta. Mas o seu sim, meu querido irmão, é para Jesus Cristo. A sua busca é pelo batismo do Espírito Santo. Vamos nos tornar servos de Jesus Cristo, servos da justiça para a obediência. Vamos nos submeter a Jesus Cristo inteiramente, cada dia. Vamos orar. Jesus amado, vem possuir a minha mente através do Espírito Santo. Derrama sobre mim o Espírito Santo para que ele possua minha mente, controle meus pensamentos, dá-me santidade de pensamentos, dá-me santidade de intenções, batiza-me com a chuva serôdia do Espírito Santo, sê o Senhor da minha vida, querido Jesus. Esta é a minha oração, é a minha súplica por mim e pelos meus irmãos,
Em teu nome, Jesus, oramos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.